E estamos gravando, podemos começar. Tá. Então, boa noite a todas e a todos. Eu queria agradecer o grupo por esse convite, em especial o Matheus, que fez todo o contato comigo. E como eu sempre digo, para mim é um prazer, de alguma maneira, divulgar o meu trabalho, divulgar as coisas que eu ando fazendo e pesquisando, com grupos interessados na interface entre ciência e filosofia. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana Zaterka, eu tenho uma dupla formação, eu fiz química inicialmente, depois eu fiz um mestrado em química orgânica, aqui pela Universidade de São Paulo, e quando eu estava cursando a faculdade de química, eu tive uma perda muito grande, meu pai faleceu de câncer, e eu me lembro bem que eu ia para as aulas de química e eu fazia determinadas questões, perguntas para os meus professores e professoras, e chegou uma hora que a química não conseguia responder, porque na verdade eu estava passando por uma questão existencial muito, muito forte, né, finitude, e eu percebi que o carbono e toda a dinâmica, que eu sou fascinada pelas origens da vida, não conseguiam me dar essa resposta. E nesse momento, então, eu resolvi prestar uma segunda faculdade. Na época eu fiquei em dúvida se eu ia para psicologia ou filosofia. Acabei optando pela filosofia, fiz uma segunda graduação, fiz um segundo mestrado, eu estudei a possibilidade de uma teoria do conhecimento em Nietzsche, e finalmente fiz um doutorado com a professora Marilena Chauí, na FEFELESH da Universidade de São Paulo, em que eu estudei, digamos assim, as origens da ciência moderna, mas vinculado com a problemática da razão e da experiência na modernidade. Então eu vi os primeiros laboratórios, os primeiros protocolos, estudei uma polêmica que o químico Robert Boyle teve com um filósofo que é o Spinoza, e então esse doutorado eu conjuguei, digamos assim, temas filosóficos e temas químicos. Desde então, eu comecei a me aprofundar nessa temática da ciência no início da modernidade, em especial estudando algumas teorias da matéria dessa modernidade, e de mais ou menos uns 7 anos para cá, 8 anos para cá, eu comecei a alongar essa perspectiva de estudo e naquilo que eu chamo hoje de um programa baconiano de conhecimento. Porque, na verdade, a gente sabe que todo o solo conceitual do Boyle e dos membros da Royal Society, como Newton, Locke, etc., proveio da filosofia do grande Francis Bacon, que problematizou a questão do método indutivo e da necessidade dos experimentos para fazer ciência. Então, de uns 8 anos para cá, eu estudo o programa baconiano e as suas consequências e os seus desdobramentos para a contemporaneidade. E um desses desdobramentos, que inclusive saiu um artigo recente, é a respeito do transhumanismo, né? Quer dizer, como que no século XVII o corpo se torna um objeto técnico, é isso que a filosofia experimental nos séculos XVII e XVIII faz, e hoje em dia o corpo continua sendo um objeto técnico, mas de uma maneira absolutamente radicalizada no projeto do chamado transhumanismo. Então, hoje em dia, eu posso dizer para vocês que eu estudo questões na interface entre biologia, química, história natural e filosofia, sempre tendo como mote, digamos assim, questões ligadas à ciência, em especial à química e à biologia. E dentre esses meus trabalhos, um deles que eu pude desenvolver há mais ou menos 3 anos, a convite do professor Pablo Mariconda, da Universidade de São Paulo, foi exatamente a questão dos transgênicos e o princípio de equivalência substancial que eu vou apresentar para vocês aqui. Por quê? Porque a problemática dos transgênicos, ela envolve, por um lado, é óbvio, questões de cunho científico, então químico, bioquímico, farmacológico, toxicológico e etc. Mas, quando o professor Pablo me convidou, ele queria que alguém que conhecesse profundamente química, e eu me lembro que na época eu tive que falar para ele, bom, professor, então você vai me dar aí um tempo, porque faz muito tempo que eu não estudo orgânica. E, de fato, eu tive que me debruçar
nos livros de química, né? Porque a gente fica, às vezes, 20, 15 anos sem estudar uma coisa, a gente tem que voltar a ela. Mas, embora ele quisesse uma pessoa com o meu perfil, no sentido que tivesse, de fato, uma formação em química, ele não queria meramente uma exposição cientificista, digamos assim. Ele queria uma problemática epistemológica. E aí, então, a minha formação em filosofia da ciência veio a calhar. Então, juntando um pouco essa dinâmica, eu acabei desenvolvendo, foi um trabalho mais ou menos, aproximadamente de 2 anos, que eu acabei desenvolvendo, então, esse trabalho que acabou sendo publicado, inclusive, na revista Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, e eu trouxe aqui partes desse trabalho para vocês, que eu vou, então, agora começar a compartilhar. Bom, a gente sabe, né, e não é novidade para ninguém, que os debates nas últimas décadas, nos últimos anos, sobre a liberação comercial dos organismos geneticamente modificados, ele tem se intensificado muito, exatamente em função de vários fatores. Dentre eles, eu penso que nós temos a precisão e o poder cada vez maior da manipulação genética com um avanço ímpar da biologia molecular, né? Isso é inegável. A revolução, digamos assim, técnico-científica das últimas décadas foi consequência também do desenvolvimento que hoje nós temos exatamente do funcionamento das células, dos organismos, seja a nível molecular, como bioquímico e mesmo fisiológico. Paralelamente a esse desenvolvimento ímpar, a gente observou a melhoria de técnicas que permitem, com absoluta precisão, a transferência, eu trouxe aqui a imagem para vocês, de genes específicos de um organismo para o outro. Assim, isso que é conhecido como a transgenia, ou seja, sequências de DNA que podem ser removidas de um organismo, modificadas ou não, ligadas a outras sequências inseridas em outros organismos, essa transgenia pode utilizar como fonte dos genes qualquer organismo vivo, por exemplo, micro-organismos, plantas, animais ou mesmo vírus. Nesse sentido, por exemplo, a soja RR transgênica, resistente ao Roundup, herbicida, vocês sabem, à base de glifosato, contém material genético de pelo menos 4 diferentes organismos. O vírus do mosaico da couve-flor, a petúnia e 2 derivadas de Agrobacterium. Eu não sei se todos vocês sabem, mas o Brasil, hoje, assegura a 3ª posição com 15,8 milhões de hectares plantados com transgênicos. Dessa maneira, ele situa-se no ranking dos maiores produtores de plantas transgênicas, liderado, sabemos, apenas pelos Estados Unidos, com 62,5 milhões de hectares, e seguido da Argentina, que tem aproximadamente 21 milhões. Esses 3 países, Estados Unidos, Argentina e Brasil, somam então, gente, 80% das superfícies plantadas com transgênicos no mundo. Uma das questões, a gente sabe, que permeia esse debate, diz respeito, e é isso que me interessa, aos impactos e os riscos da liberação dessas plantas transgênicas em grande escala no meio ambiente. E com relação a essa temática, a gente nota claramente posições antagônicas. Então, por exemplo, enquanto os Estados Unidos adotam uma política voltada à liberação dos transgênicos, a União Europeia, por outro lado, criou mecanismos reguladores que restringem essa adesão. O que eu gostaria, então, hoje de conversar com vocês são os fatores epistêmicos que mobilizam perspectivas tão díspares. Ou seja, do ponto de vista epistemológico, parece que os principais argumentos envolvidos nesse debate, ou seja, do risco, dos imprevistos, da liberação do transgênico, baseia-se na discussão sobre, digamos assim, a cientificidade ou não do chamado princípio de equivalência substancial, que normalmente é apresentado em oposição ao conhecido princípio de precaução. Esse princípio de equivalência substancial afirma que os organismos geneticamente modificados, eu grifo, são quimicamente equivalentes aos organismos obtidos por meio de técnicas convencionais. A questão, então, que eu gostaria de conversar com vocês diz respeito, então, à cientificidade de tal princípio, especialmente no que tange ao seu âmbito químico.
Eu entendo que esse assunto manifesta um problema importantíssimo de cunho epistemológico, qual seja o lugar da incerteza na investigação científica nos dias de hoje. Além disso, você tem uma questão, obviamente, de cunho moral e normativo. O que eu faço com essas incertezas? Qual é a atitude científica que deve decorrer delas? Como essa atitude se relaciona com o princípio de precaução? Preocupados, sabemos, esse sim, com a garantia contra os riscos eventuais, contra os riscos potenciais, que, de acordo com o estado atual de nossos conhecimentos, não podem ainda ser identificados. De maneira muito rápida, gente, qual é a história desse princípio? Posso dizer para vocês que a história conceitual do princípio de equivalência substancial, ele começa precisamente em 1993, quando esse conceito de equivalência substancial, ele foi introduzido pela primeira vez na Organização pela Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E no item desse documento, que é o 14, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo o seguinte, diz o documento: para alimentos e componentes alimentares provenientes de organismos desenvolvidos pela aplicação da biotecnologia moderna, a abordagem mais prática para a determinação da segurança é considerar se eles são, olhem só, substancialmente equivalentes a produtos alimentares análogos. Deve-se levar em consideração, diz o documento, o processamento de que os alimentos podem ser submetidos, bem como a utilização a que se destinam e a exposição. A exposição inclui o quê? Parâmetros tais como a quantidade de alimento ou componentes alimentares na dieta, o padrão de consumo alimentar, as características da população consumidora. Essa abordagem fornece uma base para uma avaliação da segurança alimentar e qualidade nutricional. E termina, o conceito de equivalência substancial concretiza a ideia de que os organismos existentes, utilizados como alimentos ou fonte de alimentos, podem ser utilizados como base de comparação ao avaliar a segurança para o consumo humano de um alimento ou componente alimentar que tenha sido modificado ou que seja novo. E, para dar um dado a mais para vocês, 3 anos depois, em 96, a FAO, United Nations Food and Agriculture Organization, e também a World Health Organization, endossaram o princípio de equivalência. Nesse sentido, tal princípio deveria, segundo eles, englobar, no que se refere às plantas geneticamente modificadas, os seguintes aspectos. Primeiro, avaliação deveriam ser feitos em nível molecular dessa nova fonte alimentar, ou seja, desse novo transgênico. Além dessa avaliação em nível molecular, deveria se fazer comparação das características fenotípicas da planta modificada com uma planta convencional. Terceiro, análise da composição, ou seja, comparação de que hoje a gente poderia chamar de uma comparação analítica da planta geneticamente modificada e seus derivados e a composição de análogos convencionais. O relatório, por fim, ainda explicita que a planta ou o alimento convencional pode ser a linhagem parental ou a linhagem comestível da mesma espécie. Para alimentos processados, a comparação, diz o documento, pode ser também feita entre o alimento processado derivado dessa planta geneticamente modificada e um análogo convencional processado. E, enfim, em 97, um ano depois, encontramos um outro documento da FAO e da OMS que discute, é interessante, qual deve ser o foco das análises para a gente determinar os alimentos que são, de fato, geneticamente modificados. E diz o documento, a determinação da equivalência substancial implica numa reflexão sobre a caracterização molecular dessas plantas modificadas, suas características fenotípicas e os seus nutrientes chaves, e também substâncias tóxicas da planta em questão. Embora, em geral, uma análise mais ampla seja considerada desnecessária, pode ser considerada se houver uma indicação de outros traços que podem trazer efeitos imprevistos na modificação genética. Gente, a partir de então, e é isso que me interessa, a maior parte das análises sobre os possíveis riscos da utilização de transgênicos em humanos
baseia-se nesse princípio de equivalência substancial. Então, tanto a soja RR, que era então propriedade da Monsanto, como o milho BT da empresa Syngenta, foram liberados para o consumo animal e humano por meio desse princípio. Então, o que a gente tem que perguntar é qual é, de fato, a validade, a cientificidade desse princípio, que é graças a ele que se libera os transgênicos no mundo. Tá claro até aqui, gente? Professora, posso fazer uma pergunta para confirmar se eu entendi o que o princípio diz? O princípio a gente vai analisar ele agora. Eu só quis dar um bom. histórico muito rápido. A gente vai entrar no princípio agora. Beleza. Professora, Pois eu não não. sei se eu entendi o que seria a avaliação molecular. Vamos Eu também entendi que é uma série de critérios, né? Mas o que eles significam todos eu não sei. Então a gente vai ver agora. Isso era só um histórico para vocês terem noção do ano, de quando que isso foi dito. Agora a gente vai, digamos assim, analisar. Posso sim, Matheus, eu já falo do princípio de precaução. Excelente pergunta. Agora, então, a gente vai analisar a questão dessa coisa molecular, fenotípica e etc. Bom. Certo, obrigado. Imagina. Tendo em vista, então, esse tal de princípio de equivalência substancial, ele não está previsto na nossa legislação, na legislação brasileira. Ou seja, a gente encontra pouquíssimos estudos sobre ele entre nós, pesquisadores brasileiros. A lei que estabelece normas para a utilização de, técnicas de engenharia genética, determina apenas que os organismos geneticamente modificados devem fornecer a mesma segurança que o organismo receptor, que não tem efeitos negativos para o ambiente. Por outro lado, os parceiros econômicos do Brasil exigem o estabelecimento da equivalência substancial em seus alimentos transgênicos. Bom, olha que interessante, gente. Numa primeiríssima abordagem, começando a responder as questões de vocês, a própria definição do princípio nos parece bastante ingênua. Vejam bem, uma vez que a modificação genética tem como principal objetivo o quê? A introdução de novas características nos respectivos organismos. O resultado acarreterá necessariamente uma composição diferente dos genes e das proteínas iniciais. É por esse motivo, aliás, vocês sabem, que o novo organismo pode ser patenteado, porque, digamos, ele é diferente da variedade original ou natural. Eis porque eu penso que é, no mínimo, estranho o termo adotado para tal princípio, pois equivalência significa algo que tem o mesmo valor, o mesmo sentido, as mesmas semelhanças. Mas os organismos geneticamente modificados são e foram sintetizados com o claro objetivo de serem distintos, diferentes dos seus produtos de origem. Afinal, se fossem exatamente iguais, qual a razão dos transgênicos poderem ser patenteados? Eu penso que temos no mínimo um paradoxo terminológico. Qual a razão dos diversos órgãos científicos e empresariais afirmarem que os novos produtos em termos químicos são praticamente iguais aos primeiros, se eles foram planejadamente produzidos para não serem? Tá claro a questão que eu coloco de início para vocês? Aqui tá, professor. Contudo, alguém poderia afirmar o seguinte, e eu cito aqui uma pesquisadora. A interpretação mais razoável, diz ela, é que um alimento derivado de um organismo geneticamente modificado é considerado substancialmente equivalente ao seu homólogo se a modificação genética não tenha resultado intencionalmente ou não intencionalmente em alterações na composição de nutrientes relevantes e substâncias tóxicas inerentes ao organismo e que os novos genes e proteínas não causem qualquer impacto adverso sobre o valor dietético dos alimentos e que não forneçam, portanto, qualquer prejuízo para o consumidor ou para o ambiente. Dessa maneira, parece que o princípio, como formulado, talvez seja muito mais um instrumento, uma ferramenta reguladora para a determinação da composição nutricional relativa do transgênico comparada ao alimento natural, do que um verdadeiro princípio químico
de equivalência substancial. Assim, ao analisarmos, por exemplo, e aí agora eu vou dar o exemplo que vocês ficaram em dúvida, a comercialização da soja RR nos Estados Unidos, como que ela teve a sua liberação baseada no princípio de equivalência substancial? E o que consideraram para isso? Ela foi considerada equivalente, princípio de equivalência substancial, ela foi considerada equivalente à sua antecedente natural, a soja convencional. Por quê? Porque ela não diferiu dela nos aspectos de cor, textura, teor de óleo, composição e teor de aminoácidos essenciais e de nenhuma outra qualidade bioquímica. Portanto, como que a pesquisa ela foi baseada? Primeiro, características fenotípicas visíveis que não fornecem, do nosso ponto de vista, elementos suficientes para uma análise química rigorosa. Característica fenotípica, ela não vai medir, ela não vai pesquisar, ela não vai quantificar, digamos assim, aquilo que você tem efetivamente dentro das células. Segundo, análise sobre a composição química, está aqui para vocês no slide, do alimento modificado em termos da porcentagem de suas substâncias, utilizando-se, por exemplo, uma técnica bastante simples, que é a análise cromatográfica. Então, por exemplo, eles vão chegar à conclusão que você tem 20,9% de lipídios, 36% de proteínas, 5% de cinzas, 31,4% de carboidratos, seriam resultados esperados dessa análise sobre a composição química. Terceiro. Professor, o que são cinzas? Como? O que são cinzas? Como elemento nutricional, né? São, digamos assim, eles estão aqui, digamos assim, generalizando. Como que eu poderia explicar? Você não tem elementos, digamos assim, seriam aquilo que não é propriamente absorvido pelo organismo. Terceiro, análises quantitativas de elementos presentes na planta transgênica. Ou seja, o que eles fariam, gente? Análises de cunho analítico. Por exemplo, eu trouxe aqui, análise de percentagem de metais pesados, como o chumbo e o mercúrio, a gente sabe, elementos altamente tóxicos, presentes, por exemplo, em grãos de soja comercializados. E aqui a técnica, por exemplo, que poderia ser utilizada, a gente sabe, é a espectroscopia de absorção atômica. Isso, por exemplo, poderia ser uma análise do princípio de equivalência substancial, características fenotípicas, a composição química do alimento e análises quantitativas de elementos presentes. Ora... Deixa eu perguntar, só nessa parte da proporção dos elementos, é somente a proporção de elementos ali, não fornece nada sobre a estrutura. Exatamente. Olha só o que vai acontecer. Muito bom a tua observação. Por enquanto, só percentagem. Excelente. Ora, o que acontece? A questão central do limite epistêmico e científico de tal princípio, e eu já vou falar, Matheus, e a sua contraposição ao princípio de precaução, é que, e vocês já cantaram a bola, por mais eficazes que sejam essas análises químicas mencionadas, comparação fenotípica, avaliação em nível molecular e comparação analítica, elas não são capazes de revelar, pois foge à sua apreensão experimental química e microscópica, a presença, por exemplo, eu grifo para vocês, de componentes tóxicos ou alergênicos desconhecidos. De fato, pesquisas demonstram que a introdução ou a inserção de um novo gene no genoma da planta pode causar o que a gente chama de efeitos pleiotrópicos, ou seja, efeitos absolutamente inesperados. Sabe-se, por exemplo, que no processo de transgênese pode ocorrer que o gene possa ampliar a expressão de outros genes. É por isso, então, a insistência, por exemplo, que muitos pesquisadores fazem na utilização de exames toxicológicos, pois eles são decisivos para a legitimação da comercialização ou não de determinados organismos geneticamente modificados em vista dos seus riscos e consequências indesejáveis, seja para a saúde, seja para o meio ambiente. E qual é a dificuldade, gente, de fazer isso? Em análises toxicológicas mais comuns,
eu estou pensando aqui, por exemplo, em corantes, inseticidas, acidulantes, por exemplo, você pode aplicar doses altas dessas substâncias. Mas o que acontece no estudo dos transgênicos? As proteínas inseridas por meio da biotecnologia são estudadas isoladamente. É difícil, portanto, a gente pensar num aumento considerável da concentração da proteína, aumentando a quantidade do alimento administrado, porque isso levaria a um desequilíbrio nutricional, impossibilitando a correta avaliação da toxicidade do transgênico. Professora, essa parte eu não entendi, da proporção da proteína, de aumentar. Porque uma coisa é você fazer, digamos assim, exames toxicológicos, se vai ter efeitos importantes tóxicos, num corante, num inseticida, num acidulante, que você pode trabalhar com amostras grandes, amostras consideráveis. As proteínas inseridas aqui, elas são muito isoladas. Digamos que você tem uma amostragem muito pequena. Então, esses efeitos, esses estudos toxicológicos, eles são inumeramente mais difíceis e mais caros de serem feitos do que, por exemplo, com corantes e inseticidas. Professora, não, pode falar, Iago. Não, só quer dizer que entendi, obrigado. Só queria saber, só para ver se está claro para mim o que é um exame toxicológico, é um que você expõe o organismo à quantidade daquela substância para avaliar. Você vai avaliar se você tem efeitos nocivos para esse organismo ou não. Efeitos tóxicos, efeitos inesperados, algum tipo de malefeitos para células, por exemplo, e assim por diante. No caso, exames desse tipo aqui seriam em humanos mesmo, por exemplo, uma pessoa que se alimenta de uma certa quantidade de alimentos transgênicos, não sei, talvez colocada lá no controle. Animais, principalmente. Animais, principalmente, ok. Deixa eu só aproveitar a pergunta do Eduardo, que tem a questão, como que é feito essa avaliação da toxicidade? Porque, para mim, o que eu entendi é que você mede a toxicidade em função da concentração. Então, por exemplo... Uma concentração muito baixa, você não tem como medir a toxidez. Ah, entendi. Mas no caso daí você pode pensar, por exemplo, também como se fosse equivalente, eu posso colocar, por exemplo, uma concentração muito grande e testar num organismo num curto intervalo de tempo e pensar isso como poder inferir qual seria o efeito de eu colocar pequenas doses num grande intervalo de tempo. E daí você pensar nos efeitos disso. O problema é que você tem quantidades diminutas disso. Você não tem, e é por isso a dificuldade de fazer, diferentemente com outras substâncias químicas, como eu citei, corantes, inseticidas, você não tem quantidade suficiente para fazer isso. Esse é o problema. Você não tem a concentração, como você bem colocou, em suficientes. A gente vai ver que a gente vai ter que ir por um outro caminho. Ah, entendi. Existe um estudioso chamado José Carturro, que nos lembra de um caso importantíssimo, eu não sei se vocês todos se recordam, da proteína infecciosa prion, que é essa que está aqui embaixo, que eu já vou voltar nela, relacionada à conhecida doença da vaca louca, que seria, veremos, idêntica, em termos de aminoácidos, à proteína celular não patológica. A química, nós sabemos, ela possui um campo de estudos importante que diz respeito, eu trouxe aqui para vocês, à configuração das moléculas. Exemplo aqui, se observarmos a estrutura tridimensional dos ácidos maleico e fumárico, veremos claramente que esses compostos são isômeros geométricos, ou aquilo que os químicos chamam de isômeros cis-trans, que diferem no arranjo de seus grupos constituintes. O ácido maleico, cis, e o ácido fumárico, trans, possuem propriedades químicas únicas. Um sítio de ligação complementar a uma dessas moléculas não será complementar a outra, o que explica porque esses dois compostos têm papéis biológicos absolutamente distintos, apesar da sua constituição química similar. Fato semelhante ocorre com a alteração efetuada na replicação dessa proteína infecciosa prion, ou seja, a sua modificação frente à proteína não patológica diz respeito somente, entre aspas, à sua conformação espacial. Ora, gente, não é preciso ser um especialista em estereoquímica
para ter conhecimentos que a mera mudança espacial de uma estrutura química altera completa e radicalmente as suas propriedades. Se não fosse assim, as proteínas normais e as infecciosas seriam analisadas como substancialmente equivalentes. Diz o especialista, um exemplo muito ilustrativo da grande falácia do princípio de equivalência substancial como uma base para avaliação da segurança de alimentos geneticamente modificados é o caso dos prions. Essas são as proteínas responsáveis pela encefalopatia espongiforme bovina, cuja composição de aminoácidos é exatamente a mesma as procedentes das células saudáveis e só muda a sua forma espacial. Eu grifo, de acordo com o mencionado princípio, a carne de vaca louca é substancialmente equivalente à de uma vaca saudável. Qual é o problema? O problema reside no fato de que não podem ser previstos efeitos toxicológicos, bioquímicos e imunológicos dos alimentos geneticamente modificados a partir de sua mera composição química. Então, eu trouxe aqui um exemplo claro para ilustrar aquilo que eu estava falando. Não adianta nos apoiarmos nesses três princípios, que o princípio de equivalência substancial. Porque, por exemplo, você tem o caso da posição espacial, digamos assim, das moléculas químicas, que muda absolutamente a função dessas moléculas. Ou seja, a partir, então, desses estudos, podemos inferir claramente que o problema da química do princípio de equivalência substancial encontra-se exatamente na sua limitação a parâmetros reducionistas de análise, não levando em consideração a necessária pluralidade de estratégias. Eu penso aqui, por exemplo, nas análises de fundo de âmbito bioquímico, farmacológico e mesmo biológico. Essas, evidentemente, recomendadas pelo princípio de precaução. O que é o princípio de precaução? É um princípio que afirma se nós, pesquisadores, nós cientistas, homens e mulheres de ciência, não temos ainda dados suficientes para colocar algo em prática, nós devemos estudar, fazer outros estudos, fazer outras pesquisas, ter uma precaução com relação a esse conhecimento para só depois, então, colocá-lo no meio ambiente, colocá-lo à venda, colocá-lo em comercialização. Esse princípio não diz que devem se parar os estudos, não. Disse que tem que continuar os estudos, as pesquisas, e só quando tivermos estudos e pesquisas em números suficientes, colocá-los em prática. Grosso modo, é isso que diz o princípio de precaução. Mais um exemplo para vocês, se vocês me permitem. O que é o metabolismo? O metabolismo é um conjunto de reações químicas que ocorrem sistematicamente, vocês sabem, em cada célula vegetal. Por meio de determinadas enzimas, essas inúmeras reações, elas vão se efetivar em determinadas direções, chamadas de rotas metabólicas. No caso dos vegetais, que é o que me interessa agora, essas rotas podem ser divididas em duas, o chamado metabolismo primário e o metabolismo secundário. O primário, gente, refere-se ao conjunto de processos que desempenham um papel essencial para a vida do vegetal. Por exemplo, respiração e fotossíntese. Fotossíntese e respiração são nucleares para a vida do vegetal e são conhecidas, então, como o metabolismo primário. Exemplo de compostos envolvidos no metabolismo primário são, vocês conhecem bem, os lipídios, a clorofila, os carboidratos, substâncias, então, presentes em todas as plantas. O que me interessa aqui agora para vocês não é o metabolismo primário, mas é o metabolismo secundário, conhecido como os produtos naturais. O que eles são? Diferentemente desse que eu expliquei agora, que está em todas as plantas, que é o metabolismo primário, os metabólitos secundários, eles não possuem uma distribuição, digamos, universal. Alguns deles estão presentes na planta X, outros na planta Y e outros na planta Z. E então, eles não são sempre necessários para que uma determinada planta
complete o seu ciclo de vida. Assim, esse metabolismo secundário desempenha um papel importante não na vida da planta, mas na interação da planta com o meio ambiente. Assim, vocês podem, por gentileza, me acompanhar. Um dos principais componentes do meio externo, cuja interação é mediada por compostos do metabolismo secundário, são os fatores bióticos. Desse modo, produtos secundários possuem um papel exatamente nesses fatores. Por exemplo, a herbivoria, os ataques de patógenos, competição entre plantas e atração de organismos benéficos, como, por exemplo, os polinizadores, dispersores de sementes, micro-organismos simbiotes. Contudo, produtos secundários também possuem ação protetora em relação a estresses abióticos, como, por exemplo, aqueles associados com a mudança de temperatura, o conteúdo de água de uma determinada planta, o nível de luz, exposição à ultravioleta e deficiente de nutrientes minerais. Então, esses metabólitos secundários, gente, eles são, digamos assim, vistos como agentes de defesa da planta, agentes que vão ajudar na polinização e, portanto, na reprodução dessa planta e etc. Outros exemplos aqui para vocês. Numa dada espécie vegetal, a soma total... Nesse sentido, então, podemos notar que essas substâncias possuem, os metabólitos secundários, uma função super importante na coevolução das espécies biológicas. Eu trouxe alguns exemplos para vocês da função nuclear desses metabólitos secundários. Mediadores de atração sexual, estimulantes, inibidores do consumo, repelentes ou toxinas. Eles podem atuar nos mecanismos de defesa, eles são mediadores químicos nos processos de desenvolvimento, metamorfose, estimuladores ou supressores do crescimento de uma determinada planta, mediadores no processo de interação dessa planta, agentes estimulantes de construção, como no caso dos cupins, marcadores territoriais, como no caso das abelhas, indicadores de trilhas, como no caso das formigas. Assim, numa dada espécie vegetal, a soma total dos efeitos de todos os genes representa o fenótipo dessa planta. E a única maneira que a gente tem de definir o fenótipo em um momento qualquer da vida dessa planta é defini-la no nível de moléculas. Assim, se por um lado as macromoléculas representam a estrutura do organismo, essas micromoléculas são mais especializadas. E, como eu disse, elas estão envolvidas nos processos metabólicos das células. São elas que participam da interação das células e do organismo com o meio ambiente, ou seja, elas são substâncias importantes porque elas são substâncias sinalizadoras, envolvidas na defesa contra pragas, defesa contra doenças, na atração, na polinização, eventos que são fundamentais, a gente sabe, para a manutenção de uma determinada espécie sobre a Terra. Se de fato, então, vocês já vão entender onde eu quero chegar, esses metabólitos são fundamentais para a defesa, para a reprodução dessas plantas, é claro que alterações nas suas reações metabólicas podem causar mudanças importantíssimas, mudanças significativas de várias dessas substâncias, como, por exemplo, as isoflavonas e os terpenos. Ora, a transformação do fluxo, a mudança dessas rotas bioquímicas pode acarretar tanto na redução como no aumento e mesmo na produção de determinados metabólitos secundários absolutamente indesejados para a planta, causando danos a ela, o meio ambiente e para o homem. Eu trouxe 2 exemplos para vocês, para depois a gente abrir para o diálogo. Por exemplo, hoje em dia, são vistas com bons olhos as variedades transgênicas de algumas batatas e tomates, que possuem maiores concentrações de uma substância chamada flavonoide, porque é de amplo conhecimento que a alta concentração desse metabólito secundário, o flavonoide, afeta favoravelmente o organismo humano. É verdade. Contudo, essa mudança no metabolismo da planta pode, por outro lado,
aumentar determinados riscos alimentares. As análises por espectroscopia de massa de batatas geneticamente modificadas demonstraram, em estudos recentes, mudanças absolutamente drásticas de glicoalcaloides. Está aqui as moléculas para vocês, são alcaloides com grupos de açúcares. Num estudo, por exemplo, feito em 2003, um grupo de químicos poloneses monitoraram variações no nível de glucoalcaloides e esteroides. Não se preocupem, gente, com os nomes, etc. Eu quero que vocês entendam o conceito, o significado. Eles estudaram, então, 12 linhagens transgênicas de uma determinada espécie de batata. Dentre os glucoalcaloides e esteroides que se encontram em maiores quantidades na batata, estão esses que eu trouxe para vocês, o alfa-chaconina 3 e a alfa-solamina 4. É sabido que tais substâncias possuem funções e significados absolutamente precisos no metabolismo das plantas. De fato, eles podem apresentar vários papéis biológicos na célula vegetal. Seu conteúdo na planta é regulado por inúmeros estímulos bióticos, abióticos, e entre os fatores ambientais, a gente pode citar luz, umidade, temperatura, danos físicos, ferimentos por insetos, ou seja, entra em cena o fator da acidentalidade, se preferirmos o âmbito da contingência, e, portanto, a impossibilidade de um cálculo de probabilidade eficaz que nós dissemos, ele não faz mal à planta. Isso é absolutamente impossível. Esses metabólitos são também ativamente regulados por sinais fisiológicos nas plantas, como a germinação de tubérculos e o tempo de armazenamento. No entanto, esses glucoalcaloides são principalmente reconhecidos como compostos com alta toxicidade. Pesquisadores, por meio da técnica de cromatografia líquida de alta resolução, não sei se todos vocês conhecem, a técnica conhecida como HPLC, combinada com espectroscopia de massa, está aqui o gráfico, chegaram a resultados que demonstraram claramente que a quantidade desses glicoalcaloides nas linhagens de transgênicos de batata diferiam daquela do controle. Vocês podem observar aqui o primeiro gráfico, a diferença entre as linhagens TFRA-A3, que é essa primeira, gente, do lado esquerdo, vocês veem que é altíssima, que chega no número 35, com a DFR11, que é a quarta, que chega simplesmente no número 20, em que a quantidade do primeiro de glicoalcaloides é 5 vezes mais baixa no terceiro, que é em DR3, e 2 vezes mais baixa que na linhagem de controle chamada DESE, que é essa última que está em lilás. Em tais casos, então, fica claro que testes de longa duração são necessários para avaliação dos riscos alimentares e que estes testes não foram realizados até o presente momento. Um outro exemplo fundamental da importância de efetuarmos muito mais investigações e análises com relação aos metabólitos secundários pode ser observada por meio de vários estudos feitos no âmbito da fitoquímica no ano 2000. Segundo esses trabalhos, para a produção de plantas geneticamente modificadas resistentes ao estresse ambiental, é necessário a utilização de uma enzima-chave chamada arginina descarboxilase. Devido à supressão dessa enzima, as plantas transgênicas de tabaco e arroz acumulam altos níveis tanto de agmatina, um metabólito imediato de arginina, como de metabólitos secundários da arginina, tais como a putrescina, a espermidina e a espernina. Essas são substâncias biologicamente ativas que podem, então, interagir com receptores adrenérgicos, medalosínicos e de glutamato. Não se preocupem com os nomes. O que ocorre, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que elas atuam como neuromediadores humanos, podendo, então, ativar a mitose e facilitar a formação de tumores. Os testes para averiguar esses tipos de riscos, ou seja, a capacidade dessas plantas modificadas de acumularem ou não substâncias tóxicas para humanos e animais, são, portanto, no mínimo, incertos. Assim,
somente o mapeamento e a comparação de todas as substâncias produzidas por uma determinada espécie e seu organismo transgênico poderá, da nossa perspectiva, apontar os riscos das plantas obtidas, então, por engenharia molecular. E agora, então, eu me encaminho para a conclusão, para depois abrir para as dúvidas de vocês. O princípio de equivalência substancial está conceitualmente estruturado, vocês viram, na mera comparação quantitativa de alguns componentes químico-biológicos da planta transgênica com a não transgênica. Valores dentro dos padrões internacionais estabelecidos, porcentagem X de metal, porcentagem Y de um determinado enzima e assim por diante, permitem a eles concluir que essas plantas são equivalentes. Ora, gente, do ponto de vista químico, aparentes semelhanças de macro e microcomponentes de nutrientes em culturas organicamente modificadas e seus homólogos convencionais, estabelecidas por análises químicas, por mais sofisticadas que sejam, não podem revelar a presença de componentes tóxicos desconhecidos, bem como componentes alergênicos que podem resultar, sabemos, de efeitos inesperados da inserção de um novo gene no genoma da planta. Eu cito o Códex de 2003, tradicionalmente, novas variedades de plantas alimentares não têm sido sistematicamente submetidas a extensos, a longos testes químicos, toxicológicos ou nutricionais antes da sua comercialização, com alguma exceção, principalmente dos alimentos para recém-nascidos. Assim, novas variedades de milho, soja, batata e outras plantas alimentares comuns são avaliadas pelos criadores agronômicos e características fenotípicas, mas, em geral, os alimentos derivados dessas novas variedades não são submetidos aos mesmos procedimentos rigorosos e extensíveis, testes de segurança alimentar, incluindo estudos em animais, que são típicos de produtos químicos, tais como em aditivos alimentares ou de resíduo de pesticidas que podem estar presentes no alimento. Assim, há claramente a necessidade de uma reestruturação científica do princípio de equivalência substancial que leve em consideração não somente fatores quantitativos, mas, sobretudo, eu penso, aspectos qualitativos. É fundamental levar em consideração aquilo que eu chamo de uma ecologia dos genes. Ou seja, de que se realizem, gente, estudos nos quais a regulação dessas funções metabólicas dos organismos esteja em relação com uma ampla rede de sequências genômicas interdependentes, em interação, inclusive, com fatores ambientais. Isso é necessário porque as análises químicas propostas não conseguem relacionar sozinhas os possíveis efeitos de cunho bioquímico, toxicológico e imunológico desses transgênicos, pois, como os vimos, eles levam em consideração meramente a análise de composição química, molecular e analítica dos transgênicos. Aqui vale mencionar também uma coisa muito cara a nós que trabalhamos com ciência, a importância da publicização dos resultados obtidos com as técnicas mais variadas, tais como as microarranjos de DNA, espectroscopia no infravermelho, espectroscopia de massa, cromatografia de alta resolução, ressonância nuclear e testes toxicológicos. Sem uma ampla divulgação e discussão desses resultados, não vemos como, de um ponto de vista epistêmico, o princípio de equivalência substancial possa sobreviver àquilo que eu chamo da sua falsificação empírica. A equivalência buscada refere-se mais exatamente à quantidade ou algo meramente mensurável que pode ser tecnicamente comparado. Em termos comparativos, os genomas de uma planta natural e de um organismo transgênico não são equivalentes. Só seriam de fato equivalentes se uma fosse originada da outra por multiplicação vegetativa. Pelas próprias técnicas utilizadas, como eu mostrei no primeiro slide, a construção genética inserida na planta contém elementos diferentes daqueles encontrados no alimento original, que podem, então,
proporcionar novos produtos gênicos que, como vimos, podem desencadear, em efeitos imprevistos. O interior de uma célula é totalmente diferente do interior de um tubo de ensaio. Você tem componentes interferentes que são eliminados na purificação quando eu coloco algo dentro de um tubo de ensaio, e esses elementos interferentes podem ser cruciais para a função biológica ou para a regulação da molécula purificada. Eu trouxe esse belo desenho para vocês que mostra exatamente, vocês podem acompanhar, por exemplo, estudos in vitro de enzimas puras são realizadas com concentrações muito baixas da enzima em soluções aquosas sob agitação. Na célula, uma enzima está dissolvida ou suspensa no citosol, com consistência gelatinosa, junto com milhares de outras proteínas, e algumas delas se ligam à enzima e influenciam, sim, a sua atividade. O desafio, então, colocado está na compreensão das influências da organização celular e das associações macromoleculares sobre a função das enzimas individuais e outras biomoléculas. A célula, o estudo de uma célula, é completamente distinto de quando você tira isso do seu contexto e insere num tubo de ensaio. Assim, a química contemporânea, ao levar em conta o âmbito da complexidade e da interdisciplinaridade, há muito tempo se distanciou das suas origens modernas reducionistas. Os riscos associados a uma determinada variedade transgênica dependem de interações absolutamente complexas, decorrentes, por exemplo, das suas modificações, da história natural dos organismos envolvidos e também, por que não, das propriedades do ecossistema no qual essa planta transgênica é liberada. Esses riscos, a gente sabe, crescem e se tornam ainda mais difíceis de serem avaliados e controlados na medida em que determinada área de cultivo aumenta. Estamos no âmbito do ecossistema e não de uma célula isolada ou de um tubo de ensaio. Os primeiros, o âmbito do ecossistema, refere-se a impactos efetivamente sociais. O tubo de ensaio, a gente sabe, restringem-se a testes efetuados com poucas plantas em laboratório. Assim, quando químicos ou biólogos moleculares afirmam que em determinados organismos geneticamente modificados não foram detectados efeitos adversos, estão se referindo a pequenas análises, efetuadas com pouquíssimas células. Ora, se tais investigações não conseguem dar conta, do ponto de vista químico, biológico, toxicológico, da investigação com poucas plantas, o que nós vamos dizer da cientificidade dessas investigações em termos de escalas gigantescas, levando-se em consideração, por exemplo, propriedades ou regiões inteiras? O problema do vivo, diferente da matéria inerte, relacionada estritamente ao âmbito físico, é que o vivo envolve e se efetiva por meio de um grande número de caminhos que são, do ponto de vista causal e determinístico, inoperantes, o que implica na dificuldade de explicações determinísticas e completas. Assim, para terminar, acreditamos que o princípio de equivalência substancial opera dentro de uma estratégia absolutamente descontextualizada e, portanto, reducionista, que então não consegue abordar os possíveis efeitos dos alimentos transgênicos na sua interação com plantas, animais e o meio ambiente. De outro modo, a equivalência substancial, como formulada até então, não pode ser considerada científica, pois o princípio é simplesmente, do nosso ponto de vista, uma ferramenta conceitual para os produtores de alimentos e os reguladores do governo, e não especifica nem limita o tipo ou a quantidade de testes suficientes para os novos alimentos. Eu trouxe aqui para vocês também, para ficar gravado no áudio, toda a bibliografia que eu utilizei, e aqui também para esse estudo. Então, agora, se vocês estão vivos, a gente pode conversar. Não, estou vivíssimo, foi excelente, foi muito legal. Acho que todo mundo gostou. Eu gostei, vou aplaudir aqui. Todo mundo abriu o microfone.
Então, o que eu quis mostrar para vocês, né, e que eu acho importante, é o seguinte. E aí eu falo, nós ainda estamos gravando, né? Tá. Estamos sim. Vou manter, então, uma certa formalidade aqui. É muito interessante, porque, de um lado, quando eu fui fazer esse estudo, que demorou mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, eu fui atrás dos protocolos, eu fui atrás das pesquisas. E o que acontece? Como a maioria é patenteado, a gente não tem acesso. Eu não tenho acesso. Então, isso é um problema, e não é à toa que eu acho que vocês repararam, né, Iago, que no meio da fala eu falei, olha, a ciência, a boa ciência é a pública. Essa é a ciência, que você compartilha protocolos, que você compartilha resultados, que você compartilha os testes efetuados. Mas no caso dessas sementes patenteadas, eu não tenho acesso a isso. Então aí você já tem um problema complicado. Então me parece, e parece a muitos pesquisadores, que você tem uma fatia desses organismos geneticamente modificados que estão muito mais ao interesse de determinados órgãos econômicos, determinadas empresas e etc., do que, de fato, a ciência no sentido próprio. Por outro lado, os estudos que eu analisei com o âmbito dos metabólitos secundários, e também no caso da estereoquímica e de outros assuntos, a gente percebe que os estudos que eles fazem, que eles se baseiam no princípio de equivalência social, são muito poucos, não dá conta, porque a química sozinha, características fenotípicas, percentagens, quer dizer, você está muito mais no âmbito da quantificação do que da qualificação. E nesses casos, eu preciso qualificar, eu preciso de testes toxicológicos, eu preciso de testes que me mostrem, de fato, se eu estou dentro digamos assim, de uma pesquisa de risco ou não, e quanto é esse risco ou não. É por isso que eu falei em alguns momentos do princípio de precaução, porque talvez seja muito mais interessante, em algumas áreas da ciência, a gente atuar com o princípio de precaução e não sair por aí comercializando. Por quê? Porque se determinada semente amanhã, daqui 20 anos, causar câncer, você tem já determinadas sociedades inteiras que vão morrer de câncer. Então, eu quis com vocês contrapor um pouco o princípio de equivalência com o princípio de precaução e mostrar que, do ponto de vista epistêmico da química, o princípio está muito mal estruturado, ou seja, ele não dá conta dos estudos que eu pesquisei que mostram que você tem mesmo efeitos pleiotrópicos, efeitos inesperados. Não adianta você falar, olha que bacana, o flavonoide da batata é bom aumentar a concentração, porque é bom a gente ter flavonoide. Se o aumento de flavonoides na rota dessa planta está causando outros efeitos na planta que podem causar outros efeitos para a gente. Você não tem uma relação de causa e efeito. Eu não estou falando de um corpo A que se choca com o corpo B e coloca ele em movimento. Eu estou falando de meio ambiente. Eu estou falando de organismos animais. Eu estou falando de organismos vegetais. Então você tem que mobilizar uma pluralidade de campos do conhecimento, você tem que entrar com a ética, você tem que entrar com a filosofia, você tem que entrar com a engenharia genética, você tem que entrar com a química, com a biologia, e assim por diante. Não adianta querer operar no simples, porque senão você não vai dar conta. Foi um pouco isso que eu quis compartilhar com vocês. Eu posso começar fazendo uma pergunta? Você quer que continue gravando? Você quer que interrompa? Para mim é excelente, Matheus. Então deixa eu rolar. Só fazer um comentário. Eu fiz meu TCC na parte de eletrônica orgânica e essa parte de patentes é um problema mesmo, que eu trabalhava com um polímero da Bayer e é muito ruim você trabalhar com caixas pretas ali que você não sabe o que está acontecendo. Então dependia muito do lote que vinha com algumas coisinhas diferentes e tudo mais. Uma questão que eu gostaria de saber é como que dentro da comunidade científica é trabalhado isso. Porque, assim, eu falo agora como físico, assim, eu sou mais leigo nessa parte de ciência de alimentos, né? Mas como eu sempre vejo o pessoal mais de divulgação científica, tem muito essa questão de, temos que confiar nas ciências e tudo mais.
E eles sempre reportam, não, é consenso na comunidade que alimentos geneticamente modificados são seguros e tudo mais. Mas dentro da comunidade científica, assim, no âmbito de questões científicas mesmo, assim, nem tanto na parte epistemológica, o quanto isso é consenso e quanto isso é controverso. Olha, Matheus, quando eu comecei a fazer esse estudo, eu percebi que você tinha uma vertente de pesquisadores que problematizavam muito esse assunto, quer dizer, não é uma coisa dada como certa, e ao mesmo tempo você tem um outro núcleo que defende com unhas e dentes. Quase como se você tivesse um fla-flu, uma coisa assim muito ruim para a ciência, porque os dois polos são dogmáticos, tanto não quanto sim são dogmáticos. Então o que a gente tem que ter é um diálogo, é saber que você não tem 100% de confiabilidade, que tem problemas aí, e portanto esse princípio precisa ser reestruturado, por exemplo. Mas, para responder objetivamente a tua pergunta, não é unanimidade. Hoje você tem, sim, pesquisadores no Brasil e no mundo que já problematizam os efeitos do uso dos transgênicos. Por outro lado, você ainda tem um núcleo duro bastante forte que aceita e acha que é a melhor coisa, é a melhor saída para a fome, é a melhor saída para a distribuição de alimentos, enfim. Está muito mais se preocupado com isso do que, de fato, com uma questão dos malefícios que essas substâncias podem trazer. Obrigado, acho que esse é um ponto bastante esclarecedor, que eu acho que eu vejo muita parte da divulgação científica assim, vendendo isso como um grande consenso. Não é. E lógico, tem toda a questão da confiança na ciência, que eu acho importantíssimo sempre a gente colocar e pautar isso, mas acho que controvérsias que envolvem tanta gente, tantas escolhas, tem que estar junto. Eu acabei também. Recentemente, faz 15 dias, eu fui convidada para dar uma palestra exatamente com 12 filósofos da ciência, bastante renomados, inclusive, e o título era Por que confiar na ciência? E eu me coloquei entre, é óbvio, o cientificismo e o negacionismo, o desafio da era dos plásticos. E fui falar por que confiar na ciência na era dos plásticos, o que não é uma coisa fácil. Então, do meu ponto de vista, a saída para os problemas que a ciência cria são internos à ciência. O negacionismo, por exemplo, é um absurdo, porque ele vai argumentar para fora da ciência. Por outro lado, a gente não pode ter, como esses artigos que você vê de divulgação, que fecham os olhos e usam a ciência como uma religião, como um dogma. Então, qual é, entre o negacionismo e o cientificismo, qual é o caminho? É você exatamente questionar e tentar, dentro da ciência, encontrar saídas, né? Pelo menos essa, como filósofa da ciência, é a minha postura crítica. Interessante. Obrigado pela resposta. Eu passo a bola para a próxima pessoa. Comentário rápido, essa declaração é uma das portas de abertura da filosofia. Sim. Iago, o teu microfone deu um corte para mim. Essa declaração entre essa polarização de negacionismo científico, de um cientificismo, a gente não quer nenhum dos dois. Isso poderia ser um mote do Filosofísica, uma abertura, assim, um chamariz. Exato, e é muito importante. Tragam, sim, pessoas para falar disso. Seja por via dos transgênicos, dos plásticos, de outras áreas da ciência, porque é isso que vocês têm que divulgar. Quer dizer, não é nem o negacionismo, nem o cientificismo. A ciência tem um lugar, esse lugar é próprio dela, que bom que ela muda, era geocêntrico, agora é heliocêntrico, porque as pessoas falam, não, mas a ciência muda, por que eu vou confiar na ciência? Exatamente porque ela muda, exatamente porque ela não dogma, porque a gente está se aproximando dos fenômenos, a gente não conhece o mundo exatamente como ele é. Então você tem uma discussão epistemológica riquíssima, Iago. Fico feliz de estar no mesmo registro que vocês. Eduardo? Opa, maravilha. Porque, ainda engatando esse último comentário, é meio que exatamente esse gap assim, que o Filosofísica se propõe a tentar discutir e, enfim, preencher discussões. Como a gente está num ambiente que já é um ambiente interno da academia, principalmente, né, quem frequenta
normalmente são estudantes do Instituto de Física, vem convidados de fora também, as atividades são abertas, mas tipicamente é público de dentro, assim. A nossa ideia, às vezes, é sacudir um pouco esses falsos consensos que aparecem, né? Muito legal, Eduardo, muito legal. Parabéns pelo trabalho de todos vocês. E, assim, como o Iago comenta extensivamente, isso é maravilhoso tanto para o seu entendimento científico quanto para o seu fazer, né? E você, de fato, entender a ciência como uma coisa viva, humana, lúcida, e não como uma caixinha que está ali pronta e vai te cuspir um monte de respostas. Bom, acho que primeiramente no meu comentário eu queria agradecer muito a sua palestra, foi muito boa, queria agradecer inclusive o Matheus por ter trazido esse convite aí. E nossa, faz muito tempo que a gente não traz alguém da filosofia no grupo, assim, eu senti que o seminário ele teve uma pegada bem diferente do que eu estava acostumado até nos últimos tempos, achei bem interessante, bem diferente. Com certeza, havendo oportunidade, gostaria de repetir. Nisso, sobre o tópico do seminário especificamente, né? Eu achei muito legal porque, de fato, nessa discussão de transgênicos, para mim, eu sempre vi coisas no sentido ou não, tá tudo bem e isso daqui é consenso, ou no outro sentido, demonizando transgênicos e, assim, com análises muitas vezes muito rasas ou, enfim, pouco fundamentadas, e eu nunca soube como enxergar e como me posicionar nesse debate. Minha postura, minha visão superficial ali sempre foi de parece que está tudo bem e o que o pessoal me vende é que há aqui um consenso. Eu sou um pouco cético, porque eu imagino que há lobbies gigantescos acerca da questão, né? Quem está por trás disso daí são indústrias do alimento e esse tipo de coisa. Mas eu nunca tinha visto uma análise bem balanceada acerca do tema e foi muito interessante ter tido essa palestra, enfim. Obrigada. Acho que eram essas coisas que eu tinha para dizer. Vou passar a bola para o Quando eu apresentei a primeira vez esse trabalho, foi num congresso da FIC. Vocês podem começar até deixa eu escrever aqui para vocês, Associação Filosófica de História e Filosofia da Ciência do Cone Sul. Vocês vão adorar. E quando eu apresentei, era ainda um trabalho work in progress. Os professores, já catedráticos, titulares, etc., que estavam lá, eles falaram exatamente um pouco o que você falou, Eduardo. Eles falaram que a gente está precisando de estudos que deem a base científica, que vão a fundo, que vão em estudos de fitoquímica, que vão analisar a estereoscopia, porque não adianta a gente falar que a gente acha, que a gente, para você chegar num estudo desse, mesmo que seja por meio da filosofia da ciência, e talvez porque é por meio da filosofia da ciência, você precisa ir atrás de dados, você precisa ir atrás de artigos bons, de estudos. Então, esse foi uma das razões que, de fato, esse tema do meu trabalho, ele chamou a atenção mesmo, tanto que logo em seguida essa revista pediu para publicar. Então, eu fico feliz porque, de fato, assim, dos meus últimos estudos, esse foi um dos mais densos em termos de ciência. Foi um estudo que eu consegui, de fato, colocar uma perspectiva crítica da filosofia e, ao mesmo tempo, os dados da ciência. Eu fiquei muito feliz com esse resultado. E não é fácil de fazer isso. Enfim, eu estou na academia há quase, sei lá, 22, 23 anos, e eu acho que é o primeiro estudo de peso que eu consigo unir essas coisas. Eu estou tentando fazer algo similar com a questão do transhumanismo, mas eu tenho certeza que isso ainda... E no caso, eu vou utilizar a nanoquímica, que eu acho que a questão da nano agora é ponta, a gente precisa falar desses materiais, do titânio e etc., mas isso eu acho que é um estudo que ainda também vai demorar uns 2, 3 anos. Mas obrigada pelas suas ponderações, Eduardo. Obrigado você por toda essa apresentação muito boa. Inclusive, emendando o comentário, é muito raro a gente ver estudos tão bons que tenham análises, nesse caso, multidisciplinares da filosofia e de questões científicas, assim, e, dificilmente você vê uma análise tão holística, né, e eu fiquei muito surpreso, assim, muito positivamente, eu achei bacana de verdade. Quem é o Paulo, que eu vou conhecer? Paulo, você vai ligar a câmera?
Não, você não gosta. Fica à vontade, Paulo. Eu liguei, eu tô aqui. Ah, Oi, já sou eu? Você existe. Oi. Oi, eu não me vejo na câmera. É minha vez de perguntar já? Tá Não era o contigo, Iago? Ah, ok. Eu tenho, vejamos, 3 perguntas por enquanto. A primeira é parecida com a do Matheus. Só que o Matheus perguntou sobre um evento, um consenso hoje em dia. Eu queria saber se você tem alguma notícia dos debates na época em que o princípio foi proposto, assim. Em como esse acolhimento do princípio por esses órgãos, sei lá, que fazem esses marcos, aconteceu, assim. Tá, do ponto de vista histórico, tá bom. Foi o debate. Tá. Responde na ordem que você quiser. Você tem notícia nos laboratórios, quando eles estão desenvolvendo as coisas, tem variedades transgênicas que não chegam a cumprir os critérios dos princípios do princípio de equivalência, assim. Se tem alguma variedade que dá ruim, assim. Se isso é comum, porque se isso não acontece, ele é meio que um princípio nulo, sabe? Tipo, ele não tem contraste, né? Ele só aprova tudo, assim, né? Ele só... Boa, Paulo. E o último é meio que um comentário, né? Você falou da terminologia, você discutiu a terminologia do termo equivalente, né? Eu acho que tem um outro problema, que é na palavra princípio. Quando você estava analisando o uso do termo equivalente, você falou sobre o que justificaria usar o termo equivalente é só o fato dele ser uma ferramenta regulatória, né? Que é tipo equivalente num sentido muito específico, que só faz sentido falar de equivalente se você entender ele como uma ferramenta regulatória. Mas para entender ele como equivalente, você saca que ele é uma ferramenta regulatória e você chama ele de princípio, sabe? Enfim, tem um problema com chamar de princípio. Perfeito. Obrigada, Paulo. Então, acho que são só 2 perguntas. Obrigado. Eu adorei teu último comentário. Acho que sim, acho que você tem um problema tanto no princípio como na equivalência, ou seja, o princípio como um todo não funciona. Paulo, eu não fiz uma análise absolutamente, digamos assim, eu não me detive tanto na história do princípio, tá? Eu estudei um pouco, eu tenho, como eu apresentei para vocês, uma parte, eu sei de onde ele surgiu, eu sei os elementos, e tudo que eu li a respeito, me pareceu que o acolhimento, num primeiro momento, foi muito positivo. É como se ele tivesse sido criado para isso mesmo, a gente precisa comercializar, vamos usar o que a gente já tem aqui, bora lá. Então, eu não vi, durante a época, inclusive, o professor, não sei se vocês já ouviram falar no Hugo Lacey, que é um querido professor nosso de filosofia da ciência, que passa 6 meses nos Estados Unidos e 6 meses aqui, e ele trabalha com a relação entre ciência e valores. E o professor Lacey me deu era um livro, não era um livro, era um catálogo, que falava sobre a regulamentação dos transgênicos, mais ou menos de 800 páginas, e em nenhum momento o princípio de equivalência substancial era questionado. É uma coisa como... É interessante que ele funcione. Então como eu te falei, eu não fiz uma análise exaustiva disso, mas eu li muita coisa e de tudo que eu li, eu não vi nenhuma contraposição forte. Essa contraposição, essa crítica, ela é mais recente do que quando da elaboração do princípio. E com relação às variedades transgênicas, se deu errado, se alguns dos laboratórios, achei ótima a tua pesquisa, não li nada a respeito. Nada, absolutamente nada. Só chega a nós, ao público, quando não são as pessoas que usam o princípio. Quer dizer, são pesquisadores, como eu citei, os poloneses, pessoas que estão interessadas em problematizar esse princípio, mostram o limite dele.
Mas as pessoas que usam o princípio, eu nunca vi nenhum artigo científico que elas mostrem, olha, aqui deu errado. Elas nem publicizam. Ou seja, você tem claramente um interesse econômico por trás. Claro que tem coisa aí. Exatamente. Bando de... pronto, pra ser gravado, eu não vou falar. Não vou falar mal de ninguém. Sim. Valeu, Paulo. Obrigado, viu? professora. Prazer, meu. Matheus, eu fiquei pensando aqui, provavelmente as vacinas que são desenvolvidas às pressas, no caso das vacinas, os possíveis benefícios. Nossa, Matheus, que pergunta. Professora, você poderia ler a pergunta inteira em voz alta, só para sair na gravação? Matheus, ou se preferia, algum de nós pode ler também. Pode ler, Iago, por gentileza. A pergunta do Matheus Stefanini. Eu fiquei pensando aqui, provavelmente as vacinas que estão sendo desenvolvidas às pressas não passariam no princípio da precaução, né? Dando um de advogado do diabo, no caso das vacinas, os possíveis benefícios pragmáticos delas, considerando a situação urgente que estamos, permitiriam a violação do princípio da precaução de forma justificável? Então, Matheus, aqui o que eu vou falar é puramente a doxa. Assim, eu não tenho estudos, diferentemente dos transgênicos, etc., dos plásticos, etc. O que eu vou falar aqui, assim, do ponto de vista geral, sim. Eu acho que sim. Eu acho que as pressas, o âmbito pragmático, a gente está numa epidemia, eu acho que a gente pode, talvez, pagar um preço por isso. Por outro lado, eu acho que a gente tem órgãos, como a Anvisa, órgãos internacionais, que eu espero, Luciana, pessoalmente, que estejam atentos a pelo menos o âmbito grave desses malefícios e que, de fato, se a gente tiver efeitos colaterais graves, esses órgãos barrem essas vacinas. Agora, de um ponto de vista geral, realmente, eu acho que o tempo, a questão da temporalidade, a questão do pragmatismo, talvez coloque o princípio de precaução de lado. Acho que é uma boa questão, Matheus. Aí a gente precisaria conversar com especialistas. Do ponto de vista abstrato, me parece que sim. Excelente questão para a gente pensar. Legal. Eu acho que eu tinha um comentário por cima da pergunta, então. Essa coisa de você ter um princípio de precaução, né, e agir sobre ele, obviamente, não é binário, não é uma linha tênue, não é ou faz ou não faz. Você tem uma série de sutilezas no meio e, enfim, trabalha estimando um pouco o custo e o benefício, o risco e o benefício do tipo de coisa que você faz. E, naturalmente, essas vacinas são sujeitas a todo o processo rigoroso de testagem, que é o protocolo necessário para uma vacina, só que feito de uma maneira extremamente acelerada e talvez relaxado em alguns pontos, né? Eu não conheço os protocolos em detalhes. O princípio de precaução opera exatamente aí, na questão da possibilidade do risco. Então, quanto é esse risco? E quanto é os benefícios? Então, no caso dos transgênicos, como a gente sabe, pelos estudos e as pesquisas, que você tem malefícios claros, está na hora de você segurar e fazer outros estudos até que isso, tá certo? No caso das vacinas, espera-se que os órgãos e todos os protocolos estejam sendo seguidos para esses riscos serem os menores possíveis para o princípio de precaução não ter que entrar em cena. Espera-se, né? A gente não sabe. E eu adiciono um comentário sobre essa pergunta do Matheus, que, assim, existe a margem de medo de a gente não ativamente fazer mais mal do que bem, né? Então, tem uma margem para o desconhecido. Nossa, a gente não sabia que em 10 anos essa vacina aqui do corona fazia você desenvolver lúpus, né? Sei lá, lúpus. Não, esqueci como é que fala o nome da doença. Mas uma doença autoimune, por exemplo. Putz, a gente não sabia disso, precisava ter esperado. Por que antes não acontecia? Porque as outras vacinas, a gente leva uns 5 anos para desenvolver do zero, ou leva o recorde, né, uns 5 anos, ou o recorde
para adaptar uma vacina que já existe para um vírus diferente, né, mas que é da mesmo gênero, da mesma família, a gente leva, no recorde, foi 1 ano e meio. Aí a gente está tipo, em menos de 1 ano querendo fazer uma vacina para coronavírus do zero, o mundo inteiro correndo nisso, um correndo por cima do outro, entra a questão de competição nisso, pular etapa. Então, com certeza tem um grande risco aí. Eu acho que, por um lado, e é uma vacina assim que, se ela causar um pouquinho de malefício e for distribuída por vários países e por várias pessoas, ela vai atingir muita gente, né? Eu acho que, por um lado, é uma questão mais simples, mais controlada, assim, o risco de vacina, do que a questão de alimentos transgênicos, porque tudo bem, eu acho que talvez seja mais fácil de perceber se a vacina dá errado, porque a resposta imune, grande parte da resposta imune à infecção viral, vai ser a curto prazo, né? O coronavírus aparentemente não é um vírus que fica vivendo dentro do corpo, então eu imagino que seja, uma vez só que se aplica, vai ser a curto prazo. Tem como dar coisa errada do tipo, você usou a vacina para ativar algumas coisas do sistema imune que você não gostaria de ativar. Daí eu não sei direito como é que funciona a margem de erro aqui, né? Mas imagino que os protocolos, os testes, as técnicas de vacina, o pessoal tente levar isso em conta. Mas é um dilema válido, né? Fica essa tensão mesmo e o mundo tem dessas tensões, dessas decisões. Mas o transgênico parece que ele é mais, assim, contínuo e um pouco invisível, né? Essa vacina está sendo nossa, essa vacina e tal. Agora, transgênico... você sabia que o Brasil está no ranking 3? Não. Se me perguntasse, assim, até ontem... Complicado. Eu concordo, acho que as suas ponderações são bastante importantes, sabe? Acho que a ciência, ela acaba sempre mesmo estando nesse meio caminho e a gente não vai ter muito como fugir disso. E, Matheus, infelizmente, eu vou pedir 1000 desculpas, mas eu tinha falado que 9 horas, porque eu tenho uma filha pequena, eu tenho que dar jantar para ela, mas olha, eu prometo para vocês, que se vocês gostaram, se vocês tiverem interesse em discutir questões entre o negacionismo e o cientificismo, a gente traz outros assuntos, a gente traz outros debates, e de uma próxima vez, de repente, a gente pode começar às 7, ao invés de 7h30, porque 9 horas é o meu deadline, e eu queria agradecer muito, porque, nossa, vocês são um grupo muito legal, vocês são muito ativos, vocês são críticos, vocês são legais, e foi um prazer. Eu vou agora, depois que eu der comida para minha filha, eu vou entrar no Facebook e me curtir o grupo, já para poder ver o que vocês vão fazer daqui para frente, viu? Queria agradecer o convite. Tudo bem, não precisa desculpar, completamente compreensível. A gente só tem a agradecer porque foi uma apresentação muito boa. Montar esse espaço aqui é sempre muito bom, trazer gente para falar, a gente poder falar também. Acho que a discussão foi muito produtiva, o pessoal fez perguntas muito boas, citou questões muito boas que eu nunca tinha pensado também. E é isso, eu acho que só tenho a agradecer, eu acho que eu falo aqui por todo mundo, acho que é isso, e a gente mantém contato, com certeza. Com certeza. O que vocês precisarem, por favor, pode entrar em contato. Se tiver interface entre química, filosofia, ciência, eu dou aula de bases epistemológicas, então vai ser sempre um prazer a interlocução com vocês. Obrigada a vocês pelo convite. Bom, e antes da saída, eu queria chamar uma segunda rodada de aplauso e de agradecimento para a professora. Vocês são extremamente gentis. Obrigada, professora, mesmo. Se você tiver recomendações, porque o Filosofia Física, né, já vai pensando no próximo semestre, que o ano está perto de acabar, e daí se eu tiver recomendações de atividades, de convidados, convidadas... eu tenho. Posso passar por e-mail para você, Matheus? Pode. Eu tenho 2 nomes que vocês vão adorar. Maria Alice Prestes, que trabalha a questão do evolucionismo e Darwin, é uma filósofa da biologia muito legal. Trabalhei com ela muito tempo na PUC, agora ela está na USP. Tem um outro filósofo que eu adoro, que é o Vitor, que trabalha na interface com a física e a matemática. Tem uns nomes muito legais. Claro, Iago, eu passo para vocês. Lógico. E muito obrigado, professora. E tipo, uma declaração assim, não querendo te segurar, socorro, é que eu tô no final do mestrado da física, eu fiz bacharelado em física no IFISC, participei de filosofia física, agora eu sou calouro da medicina. Aí uma matéria que eu tô tendo a parte de gestória, bioquímica e tal,
E foi muito legal a palestra. E eu fiz uma optativa esse semestre, que é de medicina culinária, tanto numa parte prática, a parte prática em casa, né, mas uma parte teórica, com vários professores da nutrição e da medicina, foram uns 8 professores que foram conduzindo a matéria, foi bem legal. E ele super recomendaram uma palestra, eu vou pedir para o Matheus passar por e-mail, do professor Carlos Monteiro, que parece que ele fez medicina na USP de São Paulo, mas ele é professor de nutrição na Faculdade de Saúde Pública ali do lado, e foi ele que cunhou, numa pesquisa brasileira em que ele participou, ele que chefiou, ele que cunhou o termo alimento ultraprocessado, que hoje mudou a classificação de alimento no mundo, né? Legal, como ele chama? Carlos Monteiro. Tá. Foi em 2008, eu vou te mandar a palestra, tem uma senha para usar, eu te mando a senha também. Tá. Foi em 2008 que ele começou, e a palestra dele é excelente, e ele fala muita coisa, traz muito insight, uma outra abordagem, né, mas conversando com a sua palestra, porque ele vai desmontando a ideia de que o alimento é só os nutrientes. É só tipo assim, isso tem esse carboidrato, tem essa proteína, tem isso daqui. Entendi. Então, ele dá exemplos desse tipo, aprofunda, e é muito legal. Eu vou te mandar, e conversou muito. Manda sim, porque quando eu tiver tempo eu vou assistir. Tá bom? Olha, um beijo para vocês, um abraço para vocês e até breve. Valeu. Valeu, obrigado.